Oi, meu nome é Ana, eu sou desenvolvedora de software aqui na Tribe e hoje a gente vai conversar sobre variáveis e constantes. Antes de qualquer coisa, durante todo o curso introdutório, a gente vai precisar de um editor de texto. E para isso a gente vai usar a ferramenta Console, do Google Chrome. Para abrir o console, você só precisa ter o Google Chrome instalado, e aí em qualquer página aberta você clica com o botão direito, seleciona a opção Inspect ou Inspecionar, e depois clica na opção Console no menu superior. Nesses 3 pontinhos aqui do lado, você consegue reposicionar o seu console de acordo com o que você preferir. E nesse botão aqui você consegue limpar, caso já tenha alguma coisa escrita. E aí fica tudo pronto para a gente começar a aula. Eu recomendo que você execute junto comigo todos os passos da aula no seu computador. Então não hesite em pausar e voltar o vídeo sempre que você precisar. O conceito de variáveis é comum a muitas linguagens de programação, incluindo JavaScript. E a gente pode pensar que uma variável é basicamente uma estrutura capaz de armazenar um valor. Imagina que a gente vai abrir uma loja online da Tribe, e aí lá a gente vai vender um monte de coisa, tipo livros de programação, roupas com o logo da Tribe, vários modelos de caneca. E aí, para fazer a entrega, a gente vai colocar na caixa uma etiqueta descrevendo o que tem dentro dela. Então, além de outras coisas, a caixa vai ter 2 propriedades muito importantes: uma etiqueta descritiva e um produto armazenado. A gente pode pensar em variáveis exatamente do mesmo jeito. Uma caixa que vai possuir uma etiqueta, que a gente vai chamar de nome, e alguma coisa armazenada, que a gente vai chamar de valor. Agora, o próximo passo é aprender como criar uma variável usando JavaScript. E o exemplo que a gente vai usar vai ser uma variável para armazenar o título do conteúdo que a gente está aprendendo. Primeiro eu vou dar um zoom. E aí eu vou começar escrevendo a palavra-chave var, que significa que a gente está criando uma variável. Depois vem o nome, e esse nome precisa descrever bem o que vai ser guardado dentro dela. No nosso caso, a gente quer armazenar o título do conteúdo. Depois a gente precisa usar o operador igual. O igual é um operador de atribuição, e o que ele faz é atribuir na variável que tiver à esquerda dele o valor que a gente definir à direita. No nosso caso, o título da aula de hoje é Variáveis e Constantes. O valor está entre aspas porque ele é uma string. As strings são normalmente usadas para representar palavras, frases, textos, e elas sempre vão estar entre aspas. Em breve a gente vai ver mais sobre tipos de dados em JavaScript e falar um pouco melhor sobre strings. Por último, vem o ponto e vírgula, que é para indicar que a gente terminou a nossa linha. O ponto e vírgula é opcional, então provavelmente você vai ver outros códigos em JavaScript onde ele não aparece. Nas nossas aulas por padrão, a gente sempre vai usar. Existem outras formas de se criar uma variável, e uma delas é usando o let no lugar do var. Existem diferenças entre o let e o var, mas aqui no curso introdutório, a gente pode considerar que as 2 opções são equivalentes, e para seguir um padrão, a gente sempre vai usar o var. Durante o curso de formação da Tribe, esses conceitos são explicados com mais profundidade. Então vamos revisar. Primeiro a gente precisa usar o var, que indica que a gente está declarando uma variável. Depois a gente precisa escolher um nome bem descritivo. Aí a gente usa o sinal igual, que é o operador de atribuição. Depois vem o valor e, para finalizar, o ponto e vírgula. No console, para executar nosso código, a gente só precisa apertar o Enter. E aí pronto, a nossa variável está declarada. Agora, se a gente digitar o nome dela e apertar o Enter de novo, a gente consegue ver o valor que a gente acabou de definir. Tanto o var quanto o let permitem que o valor da variável seja alterado depois que ela foi criada. Então, por exemplo, se a gente quiser mudar o título do conteúdo para tipos primitivos, a gente pode escrever título do conteúdo é igual a tipos primitivos. E aí o valor está atualizado. Repara que a gente não está criando a variável de novo, porque não tem nenhuma palavra-chave antes do nome dela indicando isso. A gente está apenas atualizando o valor de uma variável que já existe. Agora a gente vai falar um pouco mais especificamente sobre nomeação de variável. A gente criou uma variável desse jeito aqui. E por que a gente criou ela com esse nome e não com esse nome
ou esse aqui, por exemplo. Todos eles funcionam corretamente, mas quando a gente vai escrever código, tem duas coisas que a gente não pode esquecer. Uma delas é que ele tem que ser legível, e a outra é que ele tem que seguir um padrão, o que acaba colaborando para a legibilidade também. Dá pra ver que desse último jeito aqui fica muito mais difícil de ler, fica muito mais difícil de saber onde é que começa uma palavra, onde é que termina a outra. Essas duas outras opções são muito mais legíveis. E aí, beleza, então por que a gente usa essa e não essa? E aí isso está muito relacionado à linguagem. Muitas linguagens usam essa segunda opção como padrão, mas o JavaScript usa a primeira, que é chamada Camel Case. O Camel Case é justamente esse jeito de escrever, que a gente começa tudo com letra minúscula e depois a gente usa a letra maiúscula só para a primeira letra das palavras que vierem depois. E ele tem esse nome porque no final essas ondinhas ficam parecendo as corcovas de um camelo. E aí também existem algumas outras regras para o nome. Então, por exemplo, eu não posso colocar espaço entre as palavras. Eu também não posso começar o nome com um número. Mas eu posso usar números em outras posições. Que funciona. Também é importante lembrar que letra maiúscula e letra minúscula fazem diferença. Então, se eu crio uma variável título com o nome todo minúsculo, e depois eu crio outra, começando com letra maiúscula, por exemplo, eu estou criando duas variáveis diferentes. Se eu vier aqui colocar o nome de cada uma, eu vou ver que elas são diferentes e possuem valores diferentes. Então agora é a sua vez. Dá um pause no vídeo e cria uma variável que o valor seja o hub da tribe que você se inscreveu. Se você for estudar sem hub, você pode colocar sem hub como valor da sua variável. E seu código deve ter ficado alguma coisa parecida com var hub da tribe é igual a Belo Horizonte, por exemplo. E aí, se você digitar o nome que você deu, você tem que ver o valor que você atribuiu. Um terceiro jeito de criar uma variável é usando a palavra-chave const. A gente viu que o let e o var permitem que o valor da variável seja atualizado depois que ela foi criada. E a principal diferença do const é que ele cria uma constante. Uma vez que o valor de uma constante é definido, ele não pode mais ser alterado, o que pode ser muito útil dependendo do valor que você quer armazenar. Eu vou criar, por exemplo, uma constante que armazena o tempo máximo do curso de formação da tribe, que possui um valor fixo. Então, const duração máxima do curso é igual a 12 meses. E aí repara que eu não usei nem cedilha, nem nenhum tipo de acentuação no nome da constante, porque o nome de constante, de variável, também não pode ter nenhum tipo de caractere especial. Aí eu vou apertar o Enter, e se eu tentar atualizar esse valor, eu vou receber um erro, justamente porque eu estou tentando atribuir um novo valor a uma constante. Com isso, a gente termina a nossa aula sobre variáveis e constantes. Em breve aqui no curso, você vai ver exemplos de uso de variáveis e aí vai ficar mais claro a importância delas na programação. No final dessa parte do conteúdo, vão ter exercícios sobre esse assunto para você fixar. Mas antes de fazê-los, não esquece de assistir o vídeo onde a gente explica como funciona a plataforma de exercícios que a gente vai usar durante todo o curso. Até mais!